Muita gente acha que o bordado só é feito com tecido de algodão cru, linha de algodão e bastidor, mas hoje eu vou mostrar outros materiais para você compor o seu trabalho de forma criativa. O primeiro material que eu vou usar vai ser linha de lã, que ela é bem mais grossa e aí tem uns truquezinhos pra gente usar. Eu fiz um buraquinho no tecido, já que minha trama é bem fechada, e vou encaixar a lã por ele. Pronto. Agora eu vou pegar uma linha de meada, vou usar 6 fios. E o ponto que eu vou fazer para prender essa linha chama cicatriz. A lã vai ficar solta e eu vou prender a lã com a linha de meada. Você pode dar um nozinho aqui atrás também para ela não sair. E esse ponto, ele é bem livre, você pode tanto criar um desenho aqui e começar a seguir o desenho ou ir bordando e experimentando a textura que a lã vai dar. E aí você vai direcionando o caminho que você quer que ela faça. Então eu vou fazer primeiro uma reta, eu venho com a agulha do ladinho e passo por cima da lã para prender. Então, numa reta, os pontos podem até ser um pouquinho mais afastados, que já prende. Mas se eu quiser fazer uma curva, os pontos vão ter que ser mais juntinhos. O que você pode fazer também é variar a cor da linha e fazer uma composição mais listrada, mais colorida. E você pode também dar ritmos com essa segunda linha. Então, por exemplo, eu posso fazer 2 pontinhos juntos e um separado, e depois entrar com uma outra cor se eu quiser. E esse ponto também dá para preencher. Para preencher você só dobra a linha bem próxima à outra e prende bem do ladinho. E por que esse ponto é bom para lã? Porque eu não vou precisar toda hora ter que espetar a agulha no tecido com a lã, porque como ela é grossa, eu vou fazer um ponto grande no começo, que eu até dei um picote, e um no final, na hora de arrematar. Pronto. Agora eu dou um nozinho aqui. Eu posso dar um nozinho também abrindo a minha lã, porque eu fiquei com pouco espaço. Uma coisa legal da lã é esse volume que ela dá, esse aspecto de textura macia. E você pode sobrepor também várias lãs aqui, usar de outras gramaturas também e criar uma textura bem volumosa. Outro material que eu gosto muito de usar com bordado é o papel. E gosto de fazer colagem. Você pode desenhar também, se você quiser, mas eu gosto muito da colagem. Eu já tenho aqui um papel colorido e também já tenho alguns recortes. Vou montar uma composição usando esses recortes e depois eu vou bordar por cima. O ideal também é que o papel seja um pouquinho mais grosso. Esse aqui é de gramatura 120, porque se você pegar uma folha sulfite comum, pode ser que amasse. Agora que eu colei todas as formas, eu vou planejar mais ou menos onde eu quero que seja bordado. Porque pro papel, primeiro a gente fura e depois borda. Não é igual o tecido que se você errou, você pode desfazer e depois furar em outro lugar. Aqui a gente tem que planejar tudo e depois bordar. Para furar, você pode usar uma agulha mais grossa e uma borracha. E a borracha, ela vai atrás do papel e aí você pega a agulha e vai furando, que assim você não machuca a mesa ou o suporte que você tá embaixo. Eu vou fazer um furo acompanhando esse meu recorte amarelo. Agora você pega a linha e pode começar. Aqui eu vou fazer um ponto reto simples. Não são todos os pontos que dá para fazer no papel também. O ideal é que seja pontos que não tenha muito furo, para não rasgar o papel. E aí pode ir direto.
E aqui o mesmo furo, você pode usar para entrar mais de uma vez a linha. Minha linha acabou aqui, eu vou arrematar. E você tem dois jeitos de arrematar, ou dar um nozinho, igual a gente faz com tecido, ou colocar uma fita adesiva, também funciona. Eu fiz alguns pontos retos para mostrar para vocês a técnica. Vocês podem encher aqui de pontos, sobrepor a colagem que você fez também. Eu fiz esse aqui, com alguma interferência de bordado aqui e nessa parte também. Usei um papel com brilho, que é legal também, um brilho meio de glitter. E esse outro, que eu misturei ilustração com bordado. Outro material que eu gosto bastante são as pedrarias. Eu separei aqui algumas lantejoulas de cores diferentes e vou fazer uma aplicação no algodão cru, num desenho de besouro. Vou pegar uma linha laranja. Eu vou usar a lantejoula laranja, mas eu quero que ela tenha destaque também na outra cor que eu vou usar. Ai, que barulhinho gostoso. Vou fazer listrado, eu vou mesclar laranja com verde. Eu encaixo a lantejoula na agulha e faço um pontinho bem pequenininho pro lado que eu vou cobrir. Porque depois eu vou vir com outra fileira de lantejoula que vai cobrir esse pontinho. Agora eu vou pegar essa cor que é meio verde, meio roxa, para fazer outra fileira. Eu terminei de fazer um lado aqui da asa. Eu tenho alguns besouros que eu já bordei com pedraria e vou mostrar para vocês. Então aqui eu fiz 3 desenhos diferentes e usando lantejoulas e pedrarias diferentes também. Aqui eu usei uma pedraria que é tipo um canudinho e fui bordando na vertical. Nessa outra eu usei uma lantejoula um pouquinho menor e fui o contrário do que eu fiz nesse. Eu fui de dentro para fora, nas duas. Então você consegue efeitos diferentes também mudando a variação. E para finalizar eu fiz uma romã de fora para dentro, igual essa. E fiz ponto matiz aqui, intercalando. Aqui seria como se fossem os carocinhos da romã. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser aprender mais comigo, não perca meus cursos na Doméstica. Até lá!